Sejam bem-vindos, estamos ao vivo, mais um Café com Destino. Que alegria estarmos aqui nesta segunda-feira com força total, 6h58 da manhã, né? Nós estamos aqui de segunda a sexta, às 6h57, na nossa super aula, nas nossas masterclass da semana, que é o Café com Destino, né? Toda semana uma série nova. E a série dessa semana, Teixeirinha, você está precisando muito. Teixeirinha, quando eu olho para a tua vida, eu percebo que o Teixeirinha está precisando muito. Nós vamos falar de um assunto muito delicado essa semana, mas, ó, vai te colocar em outro patamar, outro nível. Ó, tem gente de tudo quanto é lugar, ó. Gente de Vila Velha, Esdras de Vila Velha, Espírito Santo. Tem a Maria Linhares, tem a Adriana de Salinópolis, Bahia. É Bahia? O Salinópolis, Pará. Salinópolis, Pará. Né? Cláudia Regina de Niterói. Alô, Niterói! Deus abençoe vocês, gente do Brasil e do mundo. Moçambique, Ana de Moçambique. Um beijo pro lindo país, a linda nação de Moçambique. Angola, um beijo também, muita gente de Angola. Vou estar aí semana que vem em Angola com vocês. Se Deus quiser, vamos estar fazendo uma palestra, vamos estar fazendo missão numa aldeia que a gente ajuda e também pregando o Evangelho. Gente, Josias Firmino da Rocinha. Alô, Rocinha, Rio de Janeiro. Que isso, hein? Obrigado, Josias, pelo privilégio. Gente, ó, Laures de Portugal. Gente, é muita gente de Portugal que acompanha a gente aqui. Sejam todos bem-vindos. Não vai dar para ler todo mundo. Regiane de Pelotas, Ana Cecília de Petrolina, Pernambuco, Tássia Ribeiro de Luxemburgo. Lindo país de Luxemburgo. Nunca fui. Vamos, Teixeirinha, pegar o salário do Erle mês que vem? Primeira classe. Vamos, não, a gente pega, aproveita que ele está próximo ao casamento, está sem conta nenhuma, a gente vai para Luxemburgo. Gente, Deus abençoe vocês, que tenhamos uma semana muito forte, muito abençoada. Obrigado a todo mundo que está comentando aí, já vai botando de qual cidade, de qual país você fala. Eu amo conhecer nossos alunos. E nós vamos, como eu te falei, essa semana trabalhar um assunto muito delicado. O Café com Destino, para quem não entende bem o que quer, é uma escola de vida. Você não aprendeu na escola formal o que aprende aqui. Talvez teus pais não tenham tido tempo ou até a capacidade técnica de te ensinar o que a gente ensina aqui. Você não teve tutores, mentores, guias espirituais. Aqui o Café com Destino funciona como uma escola de vida. Na escola você aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica, o que é fotossíntese, um monte de coisa que eu não estou desfazendo do conhecimento, mas que você não usa no dia a dia. Aqui no Café com Destino a gente passa aquilo que vai transformar o teu dia a dia, que vai melhorar a tua vida enquanto a eternidade não chega. Tudo que a gente ensina aqui é baseado na sabedoria milenar, na Bíblia, que está dando certo há milênios. Não tem a ver com religião, tem a ver com você fazer o que está dando certo, aquilo que realmente funciona. Sabe qual é o tema dessa semana, Teixeira? Qual que é? Destinados à riqueza. Não é possível, Thiago. Tem gente que, independentemente da situação financeira que está, pode alcançar algum nível de riqueza. Por que algum nível? Porque riqueza é muito relativo, né? Você concorda que tem gente que, se ganhar 10 mil por mês, acha que está rico e vai viver bem? Sim. Sim. E tem gente que ganha 100 mil e, de alguma forma, vive apertado por causa das contas que fez, né? Eu sei que talvez isso seja estranho para você. Não é possível, Thiago, uma pessoa ganhar 100 mil e viver apertado. Mas é porque cada um tem sua realidade. Eu quero, nessa semana, abrir a sua mente, porque se você não ampliar sua mentalidade, se você não expandir sua consciência, você não terá a chance de realmente alcançar algum nível de riqueza, e eu quero te ensinar tudo que eu sei sobre isso. Agora, primeira coisa que eu vou pedir para você, já que você já sabe o tema, a série da semana Destinados à Riqueza, é que você comece a compartilhar. Muita gente precisa escutar a matéria de hoje, a nossa aula de hoje. Então,
Então dá o like no vídeo, não te custa nada, é 1 segundo, dá o like no vídeo, porque assim o YouTube entrega para mais gente, né? O algoritmo entende que o vídeo é relevante, entrega para mais gente. Pega o link, manda para o máximo de pessoas. Agora, vai compartilhando agora, 1 segundinho, faz aí agora, por favor. E a gente está aqui nessa segundona ao vivo, né? 7h02 da manhã, trazendo para você o melhor do conhecimento, né? Tudo baseado na sabedoria milenar. Muita coisa que eu vou te ensinar essa semana, a maioria das coisas, está baseada no meu mais novo livro, Ganhe o Mundo, Sem Perder a Alma. Tudo que a sabedoria milenar nos ensina sobre dinheiro e espiritualidade, tá? Você precisa ter uma boa relação com tudo que você tem que lidar diariamente. Você lida com pessoas diariamente, Teixeira? Então você precisa ter uma boa relação com pessoas. Você lida com a tua família todo dia? Todo dia. Então você precisa ter uma boa relação com os teus familiares ou com a tua família. Você lida com dinheiro todo dia? Então por que quando se fala de dinheiro as pessoas ficam tão melindrosas se elas têm que lidar com isso todo dia? Não, gente, peraí, vamos quebrar uma crença aqui. Por que falar de dinheiro é algo que até ofende alguns? Esses dias eu recebi um ataque na internet de um vídeo que a gente subiu. Eu quero até fazer um react desse vídeo, ô Teixeirinha. Desse vídeo não, desse comentário. Um comentário que eu estava falando sobre alguma coisa de prosperar, a pessoa fala, meu Deus, todo mundo só fala de ganhar dinheiro, você só fala disso. Bom, eu não respondo, né, mas se eu tivesse que responder, eu ia responder o seguinte. Primeiro, eu sou um professor de vida, eu falo de vários assuntos, principalmente os 4 pilares da vida do ser humano, que é espiritualidade, emoções, vida física e financeira, né? Então, tem que falar disso mesmo, porque eu ensino as pessoas a viverem melhor e todo mundo lida com dinheiro todo dia. E segundo, é mentira, eu não falo só disso. A gente tem várias séries sobre emoção aqui, eu tenho livros sobre emoções, como o livro Emoções Inteligentes, falo muito sobre destino, sobre escolhas e decisões, falo muito sobre a base familiar, falo muito sobre inteligência relacional e cognitiva para você tomar decisões e se relacionar melhor com pessoas. Só que essa semana nós vamos para esse assunto que eu sei que é delicado para alguns, mas vai te ajudar, vai te levar para outro nível. Tiago, por que o nome riqueza? Porque a partir do momento que você alcança a liberdade financeira, ou seja, você ganha poder de escolha, eu quero que você, por 1 segundo, imagine a sua vida com poder de escolha. O que é poder de escolha, Tiago? Escolher para onde você vai, a hora que vai, escolher como você vai usar o seu tempo, escolher geograficamente onde você está, para onde você viaja, escolher o que vai comer, escolher o que vai fazer, poder de escolha. Escolher o que vai comprar. O poder de escolha significa que você está vivendo uma liberdade financeira e é isso que eu chamo de riqueza. Então, não dá para chamar riqueza assim, ó, se você está ganhando acima de tantos mil reais, você é rico. Não é isso que eu quero te ensinar aqui. O que eu quero te ensinar é o seguinte, se você já está livre financeiramente, que é ter poder de escolha, você consegue escolher o que vai fazer, escolher o que vai comer, escolher o que você faz com o seu tempo, aí você está vivendo riqueza. É isso que eu vou te ensinar essa semana, tá bom? Papel e caneta na mão, porque eu vou começar com o básico para você começar a decolar. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tem alguma resistência com o tema finanças, com o tema riqueza, quebra hoje. Porque se você está nessa live, se você está nessa aula, é porque Deus tem o interesse de te prosperar. Senão você estaria em qualquer outro lugar, você não estaria aqui. Não é coincidência não, é destino. Deus te colocou nessa aula para destravar sua mente, tá bom? E se você é uma pessoa que sente, presta atenção, você é meu aluno, minha aluna do Café com Destino, você sente que você de alguma forma foi destinado a algo grande, que você vai ter essa liberdade de escolha, você vai ter essa riqueza. Se você sente que uma hora ou outra isso vai chegar na tua vida, coloca agora nos comentários, eu creio.
Coloca agora nos comentários. Eu creio, eu sinto que vai chegar para mim. Porque a primeira coisa que eu vou te ensinar hoje é muito forte. Você sempre terá facilidade de lidar, para quem está anotando, você sempre terá facilidade de lidar com aquilo que você não é ligado emocionalmente. Tudo que você não é ligado emocionalmente, você lida muito melhor. Então, se você é escravo emocionalmente de alguma coisa ou de alguém, é muito difícil lidar com isso. Porque qualquer coisa que essa pessoa faz te ofende. Você tem uma necessidade de aprovação muito grande quando você tem uma ligação emocional forte com algo ou alguém. E por aí vai. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro, ou seja, você tem uma ligação emocional com o dinheiro, você colocá-lo em primeiro lugar é a raiz de todos os males. A aula mais básica para a gente começar a falar sobre construção de riqueza é: você não pode ter ligação emocional com o dinheiro. Você precisa ser racional com o dinheiro. Eu tenho um livro que se chama Dinheiro Emocional, que eu explico nesse livro como as suas emoções afetam a forma como você lida com dinheiro, como suas emoções afetam a forma que você gasta dinheiro, como suas emoções afetam a forma que você interpreta dinheiro. Então é muito importante você ler 1 Timóteo 6,10, dizendo que alguns, por desejarem muito dinheiro, por cobiçarem muito isso, acabaram se desviando da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Ou seja, o problema não é o dinheiro, é a ligação emocional com ele. Com o dinheiro, nós precisamos ser racionais, né? Então, você, independentemente do salário que ganha, ou do prolabore, ou se você é empresário e faz o seu próprio dinheiro por mês, não depende de um salário, você precisa começar a racionalizar o que entra, o que você fará com o que entra, para poder sonhar com multiplicação. Se, por exemplo, uma pessoa me pergunta hoje, Teixeira, Tiago, tudo que eu tenho é R$2.000 guardado, sei lá, R$3.000 guardado. Como é que eu posso, com esse pouquinho de dinheiro, transformar isso em muita coisa? Quer uma dica? Vou começar logo com um conselho poderoso. Gasta tudo com conhecimento. Gasta tudo conhecimento com curso, com livro, com coisas que vão transformar esse pouquinho de dinheiro em muito conhecimento. Quando eu estava quebrado, em 2014, uma das primeiras vezes que a gente conseguiu juntar dinheiro depois da quebra e pagando dívida e sofrendo muito, a Janine chegou para mim, minha esposa, e falou: Tiago, eu estou muito feliz. A gente conseguiu juntar R$6.000. Eu falei, que bom, imagina a gente saindo de uma quebra com R$6.000. Falei, o que a gente faz com isso? Eu falei, Janine, se você acreditar em mim, confiar que eu sou capaz, e graças a Deus ela confiou, eu quero investir todos esses R$6.000 em curso e me tornar uma pessoa melhor e aprender mais coisas. E eu peguei todo aquele dinheiro e fiz cursos. E o que aconteceu? Com aqueles cursos, eu fui me descobrindo como professor também. E acabei virando um treinador de pessoas, escrevendo livros. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós temos medo de investir naquilo que realmente vai trazer resultado. Ou seja, você prefere gastar R$1.000 com prazeres, vou fazer uma viagemzinha rápida aqui, aí vou num restaurante, eu sei que eu deveria investir para o meu futuro, mas é tanta vontade de ir num restaurante com os amigos, você prefere gastar com prazeres do que gastar com algo que não vai te dar prazer agora, que é o estudo, mas vai te dar retorno para sempre.
o retorno sobre esse investimento, a gente chama isso de ROI, né, nos negócios, o retorno sobre esse investimento é altíssimo. Então, a primeira coisa que uma pessoa que quer prosperar financeiramente tem que fazer, duas coisas: abrir mão de prazeres e investir em conhecimento. Não dá para você querer prosperar e gastar dinheiro com prazeres ao mesmo tempo. Ah, vou viajar, vou jantar fora, vou comprar essa roupinha nova aqui. Isso é um look novo, não sei o que, vou comprar. Não dá para gastar com prazeres e prosperar ao mesmo tempo. A época de construção de riqueza é uma época de investir em conhecimento para que esse conhecimento se transforme em racionalidade e equipamento para você fazer a multiplicação. Não pense que na vida dos outros é diferente. Não é. Quer prosperar, quer realmente atingir um nível de riqueza? O nosso tema dessa semana, para quem está chegando agora, eu te expliquei que é um tema sensível, muita gente fica meio desconfortável em falar sobre dinheiro, mas você precisa aprender a lidar com isso, você tem que lidar todo dia. E por que, já que tem que lidar todo dia, você não lida de uma forma melhor, ao invés de ser oprimido pelo dinheiro, oprimida por ele? E outra coisa, eu estava explicando para as pessoas que riqueza, gente, não tem a ver com quantidade, tem a ver com liberdade. É quando o que você ganha e produz já consegue te dar poder de escolha. Então hoje eu consigo escolher para onde eu vou viajar, geograficamente onde eu estou, onde eu fico, onde eu moro, o que eu como, o que eu não como. Ou seja, esse poder de escolha é o que me faz ser rico e não a quantidade de dinheiro que eu tenho. Quantidade depende muito de negócio para negócio, de região para região. A gente não pode desfazer, Teixeira, da informação que para cada região um valor compra coisas diferentes. Em São Paulo você aluga um apartamento por muito mais do que em outras regiões do país, no interior, por exemplo, de Minas, né? É diferente o preço dos aluguéis, é diferente o preço das casas. Então, a gente não está falando de valores, a gente está falando de liberdade. Você realmente, você que está me assistindo, aluno, aluna, você realmente quer ter liberdade financeira, poder de escolha? Você quer deitar na sua cama e não se preocupar mais com isso? Ou seja, o boleto, as contas não serem mais os causadores dos teus problemas e das tuas preocupações? Então presta atenção nessa série dessa semana toda, mas principalmente na aula de hoje. Então nós começamos a falar, em 1 Timóteo 6,10, que essa ligação emocional com o dinheiro é o que faz você sofrer por ele. Uma pessoa racional, financeiramente falando, é uma pessoa que geralmente vai tomar melhores decisões. Caramba, só tenho 2 mil, o que eu faço? Se ela é racional e não emocional, Teixeira e Wesley, ela ao invés de partir para os prazeres da carne, ou emocionalmente acabar comprando algo que nem precisava, mas que vai dar algum tipo de recompensa emocional para ela, ela consegue ser racional e decidir no que vai investir. Se você tem pouco para investir, meu conselho é invista primeiro em conhecimento. Invista primeiro em conhecimento. Depois, para você começar a investir em outras coisas que eu vou te ensinar durante a semana, sempre de acordo com o teu nível de conhecimento do assunto. Por exemplo, eu não invisto em tudo. Quando eu tenho um dinheiro para investir, eu invisto naquilo que eu entendo pelo menos um pouco. Senão você não tem controle, não tem vista sobre o que está acontecendo, né? Mateus 6,24, isso aqui é muito forte. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois você odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente falou sobre o dinheiro não ter influência emocional sobre você, não ter uma ligação emocional forte, que é amar ao dinheiro. Não pode. Segundo, ele não ocupar o lugar de Deus. Ou seja, qual o lugar de Deus? Aquele a quem você recorre quando ninguém pode resolver. Aquele que faz o impossível, o digno de toda adoração.
o Senhor dos senhores. Então, se você recorre ao dinheiro quando está precisando de alguma coisa, ao invés de recorrer a Deus, essa é uma das provas de que você serve a dos senhores. Quando você serve a Deus, toda a sua confiança está só nele, não no que você tem na conta bancária. E não no que vai cair no final do mês, não no contratinho que está para assinar. Sua confiança está somente em Deus. E isso é uma prova de que Ele é o teu Senhor. Em quem você confia é quem te governa. Naquilo que você confia é o que vai te governar. Então, biblicamente, eu estou te ensinando sobre riqueza à luz da sabedoria milenar que está dando certo há milênios. A gente tem que usar o dinheiro, mas jamais ser usado por ele. Nós temos que usar o dinheiro como uma ferramenta, mas não tê-lo no nosso coração governando nossas emoções e nossas decisões. Quem faz isso é Deus. Deus é quem governa nossas decisões. Deus é quem escolhe o próximo passo. Independentemente se o que temos no banco ou no bolso vai pagar o próximo passo, o projeto que Deus pediu ou não, é independentemente porque se Deus falou, vai acontecer. Eu quero te ensinar isso aqui. Não pense que uma pessoa que adquiriu riquezas servindo a Deus, ou seja, sendo fiel a Deus, cumprindo os princípios milenares, então a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem o desgosto. Quando uma pessoa realmente enriquece com Deus, não vem desgosto junto, essa pessoa, ela não se preocupa com outras coisas que não seja obedecer e fazer a vontade de Deus. Obedecer a voz de Deus, obedecer a vontade de Deus e obedecer a voz dele. Seguir a voz de Deus. Ou seja, nós precisamos tomar uma decisão hoje importantíssima nesse Café com Destino. Te faço uma pergunta, responde sinceramente. Você quer prosperar ou não? Você quer ter algum nível de riqueza? Repito, riqueza não estou falando de valores, estou falando de liberdade financeira. Você poder escolher o que vai fazer, escolher o que vai fazer com o seu tempo, escolher a geografia que você quer estar, escolher o que vai comer. Eu estou vendo aqui nos comentários que muita gente está escrevendo, sim, Thiago, com certeza. É isso que eu quero. É isso que você quer mesmo? Liberdade financeira? Então eu vou te ensinar essa semana toda estratégia e ainda te colocarei em outro nível com uma oportunidade que eu vou dar, tá? Agora, para você que quer prosperar financeiramente, a primeira coisa que você tem que investir é conhecimento. Por quê? Porque quando o dinheiro começar a entrar através de trabalho, a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, grave esse versículo, o homem que teme ao Senhor, Deus o abençoará o trabalho de suas mãos. Presta atenção, a Bíblia não diz que o homem que teme ao Senhor, Deus vai dar dinheiro na mão. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, o homem que é ser humano, homem e mulher, Deus vai abençoar o trabalho de suas mãos. Então, bênção do Senhor está aqui e trabalho obrigatoriamente está debaixo da bênção, ou seja, você não vai poder fugir do trabalho. Quer prosperar, quer multiplicar, quer construir riqueza, vai ter que trabalhar. Só que em vez de trabalhar muito, você tem que trabalhar certo. Porque tem muita gente trabalhando muito e não faz riqueza nenhuma. Porque o segredo é trabalhar certo, é trabalhar com estratégia. É trabalhar no que tem margem, no que dá resultado. Aí eu tenho vergonha de vender, aí eu não sei como fazer tal coisa. Por isso que eu estou falando, investe em conhecimento. Você não sabe como fazer, não sabe como vender, não sei me expressar, eu não sei me comunicar. Para você atingir algum nível de riqueza, ou seja, de liberdade, você precisa ter algumas características. Você precisa ter coragem,
é uma característica de quem ganha dinheiro. Você precisa ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, porque pelo menos para falar com alguém, para fechar negócio, você tem que saber se comunicar. Você tem que ser uma pessoa inteligente. O que é uma pessoa inteligente, Thiago? Uma pessoa que entende como as coisas funcionam. Eu entendo que para o dinheiro entrar aqui, eu preciso comprar esse livro a R$10, vender a 50, aí eu pago o imposto, né? O que sobra, eu pago o custo, se eu tenho algum custo operacional de entrega, de armazenamento do livro, e o que sobra disso é o lucro. Então, porque eu entendo isso, eu sou inteligente. Somente quem é inteligente consegue prosperar. Qual vai ser meu trabalho contigo nessa semana? É te colocar o fundamento, o básico, para o que eu vou revelar para você no nosso grande curso, na nossa grande imersão, Destinados à Riqueza. Destinados à Riqueza vai acontecer 7 e 8 de novembro. 7 e 8 de novembro, aqui na Casa de Destino. É o curso do Instituto Destino, nosso Instituto de Educação, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre crescimento financeiro. Você vai passar 2 dias, manhã, tarde e noite, trancado comigo e com professores especializados, estudando tudo que é necessário para construir riqueza, alcançar liberdade financeira. Ou seja, fazer o que você quer fazer e não o que mandam você fazer. Quem serão nossos professores? Primeiro, deixa eu te dar uma boa notícia. Além dos 2 dias, 7 e 8 de novembro, você vai entrar numa mentoria, numa plataforma muito sofisticada, e nessa plataforma você vai ter acesso por 12 meses, por 1 ano, a toda a mentoria comigo, Flávio Augusto, um dos bilionários do Brasil, Bruno Perini, especialista em finanças, Kaká, jogador de futebol, explicando como foi lidar com fome e com dinheiro sem vender sua alma. São aulas completíssimas, super produção. Tudo isso está incluído. Ou seja, você entra nessa plataforma de 12 meses e você participa da imersão presencial comigo aqui, 7 e 8 de novembro. Quem vai estar comigo 7 e 8 de novembro? Pasmem, uma das maiores mentes financeiras do país, Guilherme Bentimol, fundador da XP Investimentos. Um homem multibilionário, com uma empresa multibilionária, que vai nos ensinar o caminho da riqueza através de negócios e investimentos. Vai estar conosco também uma pessoa muito polêmica, mas porém muito inteligente para a riqueza, Pablo Marçal. Pablo vai nos explicar numa aula sobre mentalidade de riqueza. Aliás, uma coisa, você gostando dele ou não, você não pode negar. Ele saiu do zero e transformou o zero num império financeiro. A gente quer entender qual é a mentalidade de riqueza. Eu vou estar contigo manhã, tarde e noite, te mentoreando, te pegando pela mão, te ensinando não só a ganhar dinheiro para ter essa liberdade financeira, mas como não perder o que mais importa nessa construção. Não perder a família, não perder a saúde emocional, a saúde mental. Lembrando que esse encontro é presencial, 7 e 8 de novembro. Então, essa semana, eu vou te preparar, eu vou colocar o básico para você já estar aquecido, aquecida para esse nosso curso, para essa nossa imersão chamada Destinados à Riqueza. Além da plataforma 12 meses, você vai ter mais 4 aulas por Zoom comigo, 4 aulas para perguntas e respostas sobre dinheiro, e além do 7 e 8 de novembro, que é o encontro presencial aqui na Casa de Destino, em Alphaville, São Paulo, tá bom? Então, acessa a plataforma por 12 meses, com todas as aulas, todas as mentorias, grandes professores, 4 aulas de Zoom ao vivo comigo para perguntas e respostas, e 7 e 8 de novembro, encontro presencial. Tudo isso incluído nessa mentoria Destinados à Riqueza. Todas as informações, Thiago, eu tenho um pouco para investir, mas o que eu tenho eu vou investir em conhecimento. Eu peguei essa palavra que você falou e é verdade, vou transformar o pouco que eu tenho em muito conhecimento, porque o pouco dinheiro que eu tenho transformado em muito conhecimento,
eu começo a faturar muito. E isso é verdade. E para que você vai faturar muito? Número 1, para glorificar o nome de Deus. É isso aí. Para patrocinar os projetos divinos na terra, para cuidar da tua família, para cuidar dos domésticos da fé, tudo que está escrito na Bíblia, para cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Ou seja, nós não prosperamos para poder falar que prosperamos. Nós não alcançamos a liberdade financeira para poder tirar onda com os outros falando, eu tenho e você não tem. Não. Nós temos uma missão bíblica, que é tornar a vida de quem não consegue mais fácil. É ter liberdade, nossa liberdade de tempo, a nossa liberdade geográfica, a nossa liberdade e poder de escolha, mas também para ajudar a nossa geração. Se você sente que você é um destinado, uma destinada à riqueza, faça o que você precisa fazer e entre neste curso, porque são vagas limitadas, porque é presencial e aqui é um auditório, é vagas limitadas. O link está aqui no chat, está aqui na descrição desse vídeo, para você já ir adquirindo o curso Ganhe o Mundo sem perder sua alma. Hoje à noite, pessoal, segunda-feira, hoje é segunda-feira! Hoje à noite tem Escola de Sabedoria ao vivo aqui na Casa de Destino e esse é gratuito, você pode vir assistir. Se você está pela região de Barueri, Alphaville, Osasco, você está aqui pela região de São Paulo, você pode vir assistir presencialmente. Hoje às 20 horas eu vou estar ministrando uma palavra poderosa. Sabe o que eu vou te ensinar hoje à noite? Como tuas emoções e teus achismos podem confundir ou até cancelar o teu destino profético. Deus tem uma palavra para você, tem um destino para a tua vida, mas tuas emoções confusas e barulhentas, teus achismos, não, eu acho que não é assim, ou seja, falta de conhecimento. Achismo é falta de conhecimento. Isso pode cancelar o teu destino profético. Hoje eu vou te dar uma palavra que vai iluminar os teus próximos passos. Não deixe de vir na Escola de Sabedoria e se você é de outro estado, de outro país, você pode assistir gratuitamente também pelo nosso canal de YouTube, que será transmitido pelo canal da Casa de Destino. Presta atenção, a transmissão da Escola de Sabedoria é pelo canal da Casa de Destino. Então aqui no YouTube tem o canal Casa de Destino. Já se inscreve nesse canal para você assistir a Escola de Sabedoria hoje à noite, tá bom? Se você que está fora de São Paulo, quem está em São Paulo pode vir assistir. Então essa semana, gente, só dando uma recapitulada, a gente está na série Destinados à Riqueza. Eu vou te ensinar o básico para você se estruturar para ganhar liberdade financeira. Eu acredito que se você está nessa aula é porque você foi chamado para ter liberdade financeira. Você poder parar de se preocupar com isso, para você ter tempo para servir a Deus, para servir as pessoas, servir a sua geração. Você poder investir no que realmente importa. E eu quero declarar que você terá essa liberdade financeira. E eu te dei o maior conselho hoje que eu poderia dar, porque foi o que eu fiz e deu certo comigo. O pouco que eu tinha, em vez de gastar com algum prazer ou mudar alguma coisa na minha casa, eu investi em conhecimento, comprei tudo de curso e me transformei numa pessoa vitoriosa financeiramente e é isso que eu quero que você se transforme. Por isso está aí o curso Destinados à Riqueza, o link está aqui na descrição desse vídeo, né? Está aqui nos comentários. E também não deixe como material de apoio de adquirir o livro Ganhe o Mundo sem perder sua alma. Aqui tem muita preciosidade também sobre vida financeira, dinheiro e espiritualidade, como você realmente prosperar sem perder o que mais importa, tá bom? Espero que você tenha sido muito ajudada na aula de hoje e se prepara porque essa semana vai ser poderoso, tem muito mais nessa série Destinados à Riqueza. Quebra teu preconceito, aquieta teu coração, fica, eu não quero escutar sobre dinheiro não, você lida com isso todo dia, tem que aprender para você nessa área ser vitorioso e ter paz, ser vitoriosa também e ter paz para poder empreender outras áreas da vida. Vai por mim. Deus vai te levantar. Eu desejo paz e prosperidade. Te vejo hoje à noite, às 20 horas, na Escola de Sabedoria.
extraterrestre, Thiago não é preconceituoso. Verdade. Ele trabalha com qualquer um, não precisa nem ser humano. Né? Casou com uma humana. Casou com um ser humano, foi exatamente. Você vê como é que a gente aqui, né? Une os povos. A gente une os povos. Né? Então, nós estamos diretamente no nosso estúdio, brincadeira à parte. Nós estamos aqui nos nossos estúdios, na Casa de Destino, um lugar que foi construído para 24 horas te levar mensagem, te levar a palavra, esclarecer coisas que você nunca aprendeu na vida, mas a sabedoria milenar já te anunciava antes. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo hoje no Café com Destino. Ontem à noite eu estava pregando em Florianópolis para não só abençoar o povo que estava presente, milhares de pessoas em Florianópolis, mas também para ir para o nosso programa Boas Notícias. Todo domingo, 8 horas da manhã, tem programa Boas Notícias e o programa de ontem, a pregação de ontem foi muito especial, vale a pena, gravada na Conferência Destino 2025, vale a pena você assistir a pregação de ontem, que já foi para o nosso canal de YouTube. Vocês estão bem, meninos? Sempre bem, maravilhosos, não tinha como ser diferente, trabalhando comigo, né? Recebendo o que vocês estão recebendo, né? Oração grátis, o jejum comigo, né? Vocês estão sempre espiritualmente bem. Fizeram o método Destiny, né? O que vocês acharam do último método? Eu acho que foi a melhor turma de todas, tá? O último método Destiny agora foi quinta e sexta-feira, gente. Foi fora do comum. Então, e outra coisa, só lembrando, antes de a gente entrar na aula de hoje, que vai ser fantástica. Hoje à noite, segunda-feira, tem o quê? Escola de Sabedoria. Toda segunda, 20 horas, aqui, presencialmente, na Casa de Destino, e também é transmitido por esse mesmo canal. Nós temos Escola de Sabedoria, vale a pena você acompanhar. 1h15 de programação, onde a gente passa um tempo louvando a Deus para se conectar com o mundo espiritual e recebendo uma palavra de instrução. O que eu vou pregar hoje para você vai revolucionar a tua mente. Eu vou provar para você hoje à noite, biblicamente, além de orar por você, declarar sobre a tua vida, que você pode ter alguns amuletos de proteção aqui na Terra e eu vou te provar o que é. Às vezes você estava já condenado, você já estava previsto para morrer espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, mas porque estava com essa pessoa, estava com essa coisa, você foi protegido. Vou te mostrar biblicamente. Imperdível que nós vamos falar sobre vida espiritual hoje à noite, na Escola de Sabedoria, às 20 horas, aqui na Casa de Destino, Alameda Xingu 926, Alphaville, Barueri, São Paulo. Para quem vem presencialmente é gratuito, só chegar cedo. E para quem vai acompanhar pela internet. Uma coisa importante, Wesley, é as pessoas se inscreverem agora no canal da Casa de Destino, porque a partir do mês de outubro, que é agora já, a Escola de Sabedoria às segundas-feiras será transmitida somente pelo canal da Casa de Destino e não mais pelo meu canal Thiago Brunet. Aqui no canal Thiago Brunet vai ficar só o Café com Destino e as pregações de domingo. Todas as nossas outras programações da Casa de Destino vão passar no canal Casa de Destino aqui no YouTube. Lá no Instagram você pode seguir também, @Casa de Destino. Então não deixe de se inscrever agora no canal Casa de Destino para você receber toda a nossa programação. São vários programas, inclusive o Bastidores do Destino, que eu quero te aconselhar. O último episódio, Bastidores do Destino, que é o programa do Wesley Teixeirinha, eles me entrevistaram, eu estava dirigindo, eles fizeram 40 perguntas para mim. Então, talvez seja um programa que você queira assistir para tirar várias dúvidas. Olha, tem gente, a Hélia de Ipatinga, Minas Gerais está com a gente, Cleide de Araraquara, gente de Pato Branco, Salvador, Bahia, Alexandre Roy, Salvador, Bahia, Fortaleza, Ceará, o Rubecilo, a Mirte de Sete Lagoas, Minas Gerais, gente de Portugal, de Abufureira, Porto Real, gente de Amparo, Sergipe, a Zene do Espírito Santo, passa tão rápido, Jesus. Daniela de Alegrete, Rio Grande do Sul, gente, o Brasil todo está com a gente hoje, hein? O Rafael, da onde é o Rafael? Rafael de Mogi da Cruzes, Beatriz de Xaxim, Santa Catarina,
Aline de Xerém, Duque de Caxias. Beijo, Xerém. Amo Xerém. Já joguei muita bola aí. Deus é bom demais, Xerém. Amo Xerém. Povo de Xerém, maravilhoso. Recebe a gente com muito carinho, Duque de Caxias. Deus abençoe aí o Rio de Janeiro. O Marcel de São José do Rio Preto. O Caio de Sumaré. Gente, é gente do Brasil todo. Sejam muito bem-vindos. Olha, Angola, a Cárdia Clemente de Angola. Mês que vem estou aí em Angola com vocês. Um beijo, meu povo angolano. Me recebe com tanto amor, com tanto carinho há tantos anos. Vou estar em Angola mês que vem. Vai ser forte. A gente vai estar fazendo missões lá na aldeia, no centro, no interior de Angola. Mas também vou estar dando uma palestra em Luanda e pregando também em Luanda, tá bom? Gente de Uberlândia, Hortolândia, São Paulo, né? O Brasil todo tá aí. Águas Formosas, Minas Gerais. Deus abençoe. Pessoal de Moçambique. Beijo, Moçambique. Amo vocês. Que saudade de Maputo. Gente, Moçambique é demais. Brasileiros estão me escutando. O povo moçambicano é diferente. O povo moçambicano é puro de coração, é amoroso. Eu amo Moçambique. Eu amo estar com vocês aí. Nos países de língua portuguesa da África, para mim, é um privilégio muito grande levar o evangelho, levar a palavra, o conhecimento, abrir a mente de vocês toda vez que eu vou aí. Deus abençoe muito vocês e meu povo lindo de Portugal também, que sempre recebe a gente com muito carinho. E ano que vem vai ter Método Destiny em Portugal. Ano que vem tem Método Destiny em Portugal e tem Método Destiny nos Estados Unidos em inglês e espanhol, tanto para o nosso público latino quanto para o nosso público brasileiro. Nós vamos entrar numa das séries mais fortes que a gente já falou aqui, Teixeirinha. Os Segredos do Mundo Espiritual. Essa semana eu vou revelar tudo que eu sei e entendo, tudo que eu já provei de mundo espiritual e vou te mostrar que se você entender de mundo espiritual, você muda completamente a tua vida. Tem um monte de perturbação que vem, você não sabe de onde está vindo. Um monte de problema que surge, você acha que é coisa da vida e não é. É armadilha do inimigo. Tem um monte de confusão que acontece no casamento e na família, que foi uma semente do nosso adversário, diabo, Satanás, vai lá e semeou a semente, mas ele só consegue fazer isso quando tem brecha. Eu vou te explicar essa semana como é que funciona a legalidade do mundo espiritual. Não é bagunça não, tá? Fique tranquilo, tem regras. Por isso que se você dominar as regras do mundo espiritual, você vai para outro nível de conhecimento e com isso vai se proteger, tá bom? Você já teve algum problema na vida, em alguma área emocional, financeira, no trabalho, nas finanças, né? No casamento, que você fez de tudo para resolver e não encontrou a solução? Quer ver uma coisa que eu explico muito? Tiago, como é que eu sei se é espiritual ou não? Eu falei, qual é o seu problema? Aconteceu recentemente. A pessoa, eu não consigo dormir. É uma perturbação na hora de dormir. Começa a vir um monte de pensamento ruim na minha cabeça. É só coisa terrível. Eu viro por um lado, viro por outro, eu não durmo. Eu falei, primeiro a Bíblia diz que o sono é dos justos. Você era para estar dormindo. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Enquanto eles estão dormindo, Deus está nos ministrando, está nos entregando coisas. Era para estar dormindo. Mas vamos lá. Você faz exercício físico? Você se alimenta bem? Tiago, olha, faço. Eu dou minha caminhada de 40 minutos, eu vou na academia 3 vezes por semana, eu me alimento de forma saudável. Eu falei, bom, então não é físico. Porque às vezes a pessoa não dorme porque não se cuida fisicamente. O corpo está cheio de problema. Eu falei, será que é emocional? Você já foi numa terapia, já conversou algum problema, trauma seu, alguma coisa? Não, já fui na terapia. Inclusive o médico me passou um remédio para dormir, para me ajudar durante um tempo, umas 2, 3 semanas, até regular o cérebro, eu tomar o remédio. E aí, dormiu ele? Não. Eu falei, peraí. Então você faz exercício físico, come bem,
toma remédio e ainda assim não dorme, é espiritual. Eu, como é que você sabe? Eu falei, porque não é físico e não é emocional. Então nós começamos uma campanha de jejum e oração pela vida dele e o sono voltou e hoje ele está em paz. Ou seja, existem coisas que você já tentou naturalmente e não resolveu. Provavelmente é espiritual. Eu vou pedir só um favor para eu entrar nos segredos do mundo espiritual. Eu vou te ensinar todos os segredos do mundo espiritual. Todos. Eu vou te pedir um favor. Curte o vídeo agora e comece a compartilhar para o máximo de pessoas. Você pode fazer isso agora? Você que é aluna do Café com Destino? Um segundinho para a sua vida, curte o vídeo, encaminha para o máximo de pessoas agora. Coloca nos grupos de WhatsApp. É a primeira vez que eu vou explicar esse assunto no Café com Destino. E outra coisa, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, porque só assim oficialmente você é um aluno, uma aluna do Café com Destino. Você sabe que, e hoje na Escola de Sabedoria, hoje à noite tem Escola de Sabedoria às 20 horas aqui na Casa Destino. É gratuito, chega cedo. Eu vou explicar um pouco sobre como é que você pode se aproximar de coisas e pessoas que te protegem espiritualmente. Mas na prática, a maior proteção espiritual é a oração. Só que a oração, ela pode limitar ou ficar limitada se você está com alguma porta espiritual aberta na tua vida. Muita gente me pergunta, Teixeirinho, o que é a Escola de Sabedoria, tá? Escola de Sabedoria é um dos nossos programas, como tem Café com Destino, como tem o Brunecast, como tem o programa Boas Notícias, que é o nosso programa de pregação todos os domingos, 8 horas da manhã. A pregação de ontem foi muito forte, vale a pena você escutar. E toda segunda-feira à noite, a gente faz um programa chamado Escola de Sabedoria, onde a gente ensina a palavra, a gente ministra sobre a sua vida, de forma gratuita, também como todos os programas, só que é presencial. Também é transmitido para quem mora em outro estado, mas se você mora em São Paulo, você pode vir gratuitamente assistir o Escola de Sabedoria. Então tem louvor, um período de louvor. É como se você estivesse numa reunião de igreja, só que não é igreja. É só uma escola de sabedoria, é só um ponto de pregação, tá? Onde você escuta a palavra, a gente se conhece, você me escuta, às vezes escuta convidados que a gente traz. Vale muito a pena você vir à Escola de Sabedoria e ser um aluno assíduo da escola, tá bom? Voltando aqui ao assunto do mundo espiritual, Teixeira, tem gente que quer que o cachorro não entre mais na casa, mas deixe a porta aberta. Mas não é assim que funciona, porque o cachorro ele não tem racionalidade, né? No nível do ser humano, que eu digo. Então, ele, quando vê a porta aberta, um instinto, por exemplo, se tem uma comida na mesa, ou qualquer outra coisa, uma bolinha que ele brinca, o instinto dele faz desobedecer a sua ordem, entrar e pegar a bolinha que ele quer brincar, pegar a comida que ele quer comer. O mundo espiritual é mais ou menos assim. Às vezes você quer ficar dando ordem para o inimigo, mas a porta está aberta. Forte. Às vezes você quer ficar declarando contra o inimigo, mas a porta está escancarada. Então, primeira coisa que a gente tem que entender de mundo espiritual, qual é a porta da nossa vida que está aberta para o inimigo poder entrar? Porque sem porta aberta ele não entra, ele não toca. A gente tem 1 milhão de versículos que provam que o inimigo não consegue te encostar se não tiver brecha. A Bíblia diz que ele fica como um leão ao derredor, só bramando, tentando a quem tragar, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ele não consegue passar pelos anjos. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus está nos umbrais da nossa porta, está na nossa vida, nos livrando de todo mal. Ele não consegue passar pelo sangue de Jesus. O problema é que tem muita gente que não entende do mundo espiritual e por não entender ou por não querer aprender também, acha que o mundo espiritual não vai ter efeito sobre a sua vida. Querido, aqui está o maior erro. Qual é o maior erro do ser humano? Achar porque ele não entende do mundo espiritual, o mundo espiritual não está ativo na vida dele. Está ativo. Você está numa guerra, você só não está pegando arma para se defender.
Porque o conhecimento do mundo espiritual é o que cria a arma para você se defender, tá? Efésios 6:12. Vamos começar as bases bíblicas milenares de hoje? Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne nem no sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, o livro de Éfeso, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, é uma carta de batalha espiritual. Ele fala sobre a armadura de Deus, como você pode botar o capacete da salvação, a espada da fé. Ou seja, vale a pena você ler a couraça da justiça, vale a pena você ler Efésios, meditar em Efésios. Vou até deixar aqui como recomendação dessa semana, a nossa leitura dos alunos do Café com Destino é o livro de Efésios, porque é ali que você entende mais sobre o mundo espiritual. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá bom? Está lá no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Tiago, aquela pessoa está me perseguindo, aquela não sei o que, eu vou processá-la, eu vou não sei o que. A nossa luta não é contra uma pessoa. Na verdade, existe um principado, uma potestade, um dominador do mal, usando uma brecha que essa pessoa tem na vida dela para vir sobre a gente. Mas se você, ao invés de lutar contra a pessoa, repreender o que está nela, já está resolvido. Porque senão você entra numa luta natural com a pessoa, mas o problema é espiritual, não vai resolver. Então nós temos que aprender a localizar de onde está vindo o verdadeiro problema. O verdadeiro problema. Olha o que diz também o versículo 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, 5:8. Estejam alertas e vigiem. 1 de Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe. É para resistir o diabo. Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, se o inimigo vier contra você, lembre que o apóstolo Pedro deixa claro que o diabo é o adversário da gente, de Deus não. De Deus ele é servo, ele obedece se Deus der uma ordem. Mas nosso ele é inimigo, ele é adversário. Então ele fica tentando, como um leão, nos rodear para nos pegar de alguma forma. Mas a gente resiste o diabo. Então, a Bíblia é interessante que ela fala o seguinte, o diabo você resiste, a tentação você não resiste não, a tentação você foge. A gente tem que aprender a ler a Bíblia, eu estou ensinando muito agora no Método Destiny. Aliás, te dá uma boa notícia, gente. Tem uma aula do Método Destiny aberta aqui no nosso canal do YouTube. Eu deixei a aula do princípio da inteligência, do Método Destiny que teve esse final de semana, gratuito, aberto para você aqui no YouTube. Quase 50 mil pessoas já assistiram. Quase 50 mil alunos já se conectaram. Uma aula de 3 horas quase sobre o princípio da inteligência. Vai abrir tua mente. De graça, vou deixar um tempo aberto para você ter um gostinho do que é o Método Destiny. Entra nesse vídeo depois. E eu estava ensinando para os nossos alunos do Método Destiny que a gente, às vezes, confunde, né, o que é natural com o que é espiritual, porque a gente não tem essa inteligência, esse conhecimento sem parar um pouco, se debruçar sobre a palavra e aprender. Então, tem muitas vezes que o problema é emocional e você quer resolver com oração, mas na verdade você tem que resolver emocionalmente. Às vezes o problema é espiritual e você quer resolver indo fazer uma viagem, gastando um dinheiro para... Não, vai só se distrair, não vai resolver nada. Cada área precisa ser resolvida com a arma da área.
Armas emocionais para as emoções, armas espirituais para a vida espiritual. E o apóstolo Pedro diz que o inimigo, que é o nosso adversário, vai ficar tentando, mas a gente vai resistir. E quando a gente resiste o diabo, ele foge. Repete comigo, quando eu resisto, ele foge. É isso. Então, é resistir. Ele vem com ideia, ele vem com proposta, ele vem com ameaças. A especialidade do inimigo é mentir e ameaçar. Ele não pode fazer outra coisa que não seja isso. Tudo que ele te propõe aqui na mente, ó, é mentira e é só uma ameaça. Ele não vai conseguir fazer acontecer. Então você diz, meu Deus, acho que eu vou morrer, eu tive uma sensação de morte. Eu não sei o que é só uma ameaça do diabo. Ele não consegue fazer isso. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então você precisa ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra para poder resistir ao diabo. Nós vivemos em 3 mundos, papel e caneta na mão. O mundo físico, que é esse mundo físico que a gente percebe pelos 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, visão, audição. 5 sentidos a gente consegue perceber o mundo físico. O mundo emocional, que é invisível, mas é perceptível. O mundo emocional é invisível, a gente não vê nossas emoções, mas a gente sente. Raiva, ódio, rancor, ressentimento, alegria, amor. Positivos e negativos estão nas emoções. E o espiritual, que é a realidade do ser humano, porque na verdade nós somos um espírito que foi colocado num corpo, não o contrário. O nosso corpo é temporário e é o transporte do espírito. A nossa realidade é o espírito, Teixeira. Deus primeiro cria nosso espírito, o cria de forma eterna, que é para isso que a gente vai ter para sempre. O Tiago, o Teixeira, o Wesley são espíritos que vão durar para sempre. Depois dessa vida terrena, ou nos céus com Cristo Jesus para todo sempre, ou no inferno sendo atormentado. Então, o nosso espírito é eterno. Então, na verdade, nós somos seres espirituais em um corpo carnal por um tempo aqui na Terra. Então, nossa realidade é o mundo espiritual. Por isso que você tem que entender de mundo espiritual. Como identificar que algo que você está passando, a raiz é espiritual? O problema é do mundo espiritual. Por exemplo, apego ao passado. Gente que não consegue se libertar do passado. A cabeça está sempre lembrando de coisas lá atrás. Não perdoa de gente lá de trás. O trauma lá de trás é mais forte do que a experiência que ele está tendo com Deus hoje. Ele está sempre preso em histórias, em pensamentos, em fotos, em lembranças. Pessoas que não conseguem se desconectar do passado. Problema espiritual. Como é que você sabe, Tiago? Porque a especialidade do inimigo, como ele não prevê futuro, é te escravizar no passado. Já Deus quer sempre te mostrar o futuro. O inimigo quer te lembrar o passado. Porque a Bíblia diz que ele é acusador. Então, uma das funções do inimigo é te acusar o tempo todo. Para te acusar, ele tem que ficar te lembrando o passado. Pegou? Por causa disso, muita gente entra num processo de insônia, não consegue dormir. Muita perturbação, muito pensamento de morte, muito pensamento negativo, intrusivo. E o inimigo também trabalha muito com ideias malignas na nossa mente para tirar o nosso sono. Pesadelos, sensações ruins, esses pensamentos negativos constantes. Outra coisa, medo paralisante. E isso aqui é uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer. Existe o medo normal de, caramba, eu estou muito alto nesse prédio, caramba, está muito alto, medo normal. E existe o medo paralisante, que é que você não consegue nem subir no prédio. O medo paralisante é espiritual, porque o ser humano foi programado para ter o medo comum, o medo de alerta. O medo paralisante, ele é uma estratégia do inimigo para impedir você de fazer o que precisa ser feito. Ó, vou te pedir um favor. Dá um like no vídeo agora, que ainda não deu, e compartilha para o máximo de pessoas. Nós estamos ao vivo aqui na Casa de Destino, no nosso programa da manhã,
da manhã, Café com Destino. E nossa equipe toda está aqui há quase 5 anos trabalhando para você, levando conhecimento e informação. Essa semana a gente está na série Os Segredos do Mundo Espiritual. Muita gente precisa escutar isso, então compartilha mesmo. Pega o link e vai mandando para o máximo de pessoas. Outra coisa que é espiritual, ciclo financeiro de escassez. A pessoa está sempre numa roda financeira negativa. Ela nunca consegue sair, melhorar, quebrar esse ciclo, passar para um próximo nível. Nunca! Quando ela acha que vai, nada acontece, ela volta para o zero financeiramente. O inimigo adora escravizar-nos em ciclos financeiros negativos. Então ele vai no sono, ele vai na perturbação mental, ele vai na acusação, ele vai nas lembranças do passado, ele vai nas finanças. Lembrando, como eu falei no início da live, quem não pegou o início, que o diabo só entra se a porta estiver aberta. Olha esse aqui, ó, repetição de relacionamentos destrutivos. Já viu gente que acaba um relacionamento destrutivo, tóxico, entra em outro? Como é que pode? A pessoa é um imã de gente ruim, espiritual. Tem uma marca espiritual na tua vida que atrai pessoas que têm problemas piores. Então o inimigo ele vem nos distraindo mentalmente, espiritualmente, para a gente não perceber como selecionar quem entra na nossa vida, oportunidades que são nossas, ele nos distrai, para que a gente tome decisões ruins, decisões erradas, e estrague toda a nossa vida e nosso futuro. Outra característica espiritual é tristeza que não vai embora. Crente sente tristeza? Quem crê em Deus sente tristeza? Claro, por um tempinho. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, é só por um tempo. Quem está triste o tempo todo é um problema espiritual. E quando você começa a ser alvo de inveja e ataques gratuitos, você não fez nada, um monte de gente está com inveja, um monte de gente está te caluniando, um monte de gente está te atacando, te perseguindo. Isso é uma denúncia de mundo espiritual. Ou seja, tem algo espiritualmente movimentando à sua volta. Brigas e confusões sem explicação na família, no casamento, no trabalho, são de fundo espiritual. Então, quando você identifica esses problemas espirituais, você começa agora a ter armas para lutar. Quais são as armas do mundo espiritual? O mundo espiritual não se move pelo que você acha. O mundo espiritual não se move automaticamente. O mundo espiritual se move por palavras. Por isso que quando Jesus estava 40 dias sendo tentado no deserto, toda vez que ele resistiu ao diabo foi com palavras. Não foi com pensamento, não foi lendo alguma coisa, foi declarando. Nem pensamento positivo resolve. Então, quando o diabo vinha tentá-lo, ele respondia com versículos bíblicos, com palavras bíblicas. Por isso que é importante você conhecer a palavra. Porque você citando a palavra, o diabo sai fora. O inimigo perde a força. Então, palavras são as maiores armas do mundo espiritual. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você declara, seja um especialista em falar coisas que limpem o mundo espiritual. Outra coisa são pensamentos alimentados repetidamente. Pessoas que pensam constantemente em algo muito ruim, morte, doença, diagnóstico, separação, tristeza. Os pensamentos repetitivos vão acabar criando o que você fala e se comunica, e isso vai mexer no mundo espiritual. E outra coisa que move o mundo espiritual é o que você faz, de certo ou de errado, de santo ou de pecado, profano. Então, nós temos que ter cuidado muito com palavras, pensamentos e atitudes. Repete comigo, palavras, pensamentos, atitudes. Principalmente as palavras, mas pensamentos e atitudes também movem o mundo espiritual. Então, se você quer ganhar essa guerra espiritual,
Você, a partir de hoje, tem que começar a estudar a palavra para poder usá-la verbalmente e poder dominar o mundo espiritual. Então, qual vai ser o nosso desafio dessa semana? Nós vamos ler 10 minutos por dia do livro de Efésios. 10 minutos por dia. Gente, estou te propondo de segunda a sexta, você lê 10 minutos por dia o livro de Efésios. Quantos alunos estão aqui nos assistindo agora e se comprometem em ler 10 minutos por dia de Efésios? Vai agora nos comentários e fala, Thiago, eu estou contigo, nós vamos ler Efésios essa semana. Vamos fazer o esforço junto, vamos ler a Bíblia. A gente vai ganhar mais capacidade espiritual, mais poder no mundo espiritual. Se você vai estar comigo na leitura, já coloca aqui nos comentários agora, nós estamos ao vivo, coloca agora nos comentários, eu estou contigo no desafio, eu vou ler o livro de Efésios. Vai comentando aí, vai comentando. Depois de ler o livro de Efésios 10 minutos por dia, nós vamos fazer um segundo exercício. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento e cancelamento de palavras. Isso aí você vai fazer em casa, não vou fazer agora não. Oração de arrependimento é, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas atitudes. Aí dá o nome que você fez. Quando eu menti para o fulano, quando eu toquei naquela pessoa que eu não podia tocar, quando eu fiz aquilo que eu não era para fazer, me perdoa por isso, tem misericórdia de mim, e eu cancelo também toda palavra maligna, toda palavra contrária que eu mesmo lancei na minha vida ou na vida de alguém. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades, dominadores do mal, já te ensinei isso. Então você tem que aprender a agir no mundo espiritual, tá? Então, oração de arrependimento. Sabe qual é a diferença de arrependimento e remorso? Remorso, você está muito preocupado, chega a ficar aflito com o que fez por causa da tua reputação, por causa da consequência na vida das outras pessoas ou na tua vida. O arrependimento tem a ver só com você e Deus. Você só quer voltar a ter relacionamento com Deus, você quer voltar a estar bem com Deus e não estar preocupado com outras coisas. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que você quer prestar conta para Deus e quer ficar bem com Ele. Então, faça uma oração de arrependimento e cancele no mundo espiritual as palavras que já foram declaradas pela sua boca que você sabe que não deveria ter falado. Cancele essas palavras no mundo espiritual. Aqui, nós já temos um básico, um iniciozinho da semana para a gente começar a se preparar espiritualmente, tá bom? Então, encaminha para todo mundo, avisa para todo mundo que essa semana vai ser uma semana sobre batalha espiritual, os segredos do mundo espiritual, como você pode guerrear essa guerra invisível e vai sair vencendo. Você não vai perder, tá bom? Você não vai perder. Quero agradecer nossos alunos que estão aqui conectados conosco. Não deixe de dar o like no vídeo se você está sendo abençoado. Todo mundo que está aqui ó, na nossa live de hoje, nossos comentários, muita gente se comprometendo. Eu vou ler o livro de Efésios essa semana. Olha quanta gente dizendo, amém, eu vou ler, eu me comprometo. Muita gente colocando nos comentários isso. Então, se você se compromete a ler o livro de Efésios, fazer a oração de arrependimento e cancelar as palavras que você já falou no mundo espiritual contra você e contra alguém, se comprometa aí nos comentários. E encaminhe essa live para o máximo de pessoas para muita gente escutar a preciosidade dessa semana, que vai ser a aula sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual. Tá bom? Hoje à noite tem Escola de Sabedoria às 20 horas. Se você não pode estar presencialmente, assista hoje à noite, 20 horas, pelo nosso canal. Lembrando que a partir de outubro, a Escola de Sabedoria vai ser pelo canal da Casa de Destino. Então já se inscreva no canal da Casa de Destino hoje, para você ficar inscrito lá no canal, ative o sininho das notificações, para você receber todos os programas da Casa de Destino, que é o nosso Ministério de Ensino. Tá bom? Deus abençoe você, sua família, eu desejo paz e prosperidade. E até amanhã, às 6h57 da manhã.